Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Literatura de cordel está cada vez mais carioca. Comissão discute políticas públicas para habitação. Tem muita coisa que a Câmara pode fazer. Conheça a história da primeira via pública do Rio. Em instantes. Olá! O cordel é um gênero literário que ganhou expressão no Nordeste. Com a migração para os grandes centros urbanos do Sudeste, a literatura de cordel começou a abordar temas típicos dessa região e o cotidiano carioca agora é retratado em versos nos folhetos populares. Olhando assim por alto, parece uma coisa simples, um monte de livrinhos impressos em papel barato e vendidos a preços populares. Mas observando melhor, você vê que é bem mais complexo. Não tem um folheto igual ao outro. O assunto pode ser um fato real, o perfil de uma figura ilustre, um duelo, uma lenda e pode ser o que a imaginação do autor quiser. Tudo pode virar cordel. Não se sabe ao certo quando esse tipo de literatura começou. Os primeiros registros são do século XVI na Europa. No Brasil, chegou pelas mãos dos portugueses, logo no início da colonização. Entrou por Salvador e se espalhou pelo Nordeste. Os folhetos logo se tornaram o jornal e a novela do nordestino. O nome vem da forma que eles eram vendidos, normalmente pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. O poeta Gonçalo veio do Ceará para o Rio em 65, mas foi só em 88 que ele fundou a tão sonhada Academia Brasileira de Cordel no bairro de Santa Teresa. O espaço é pequeno, mas reúne muitos poetas e um acervo de mais de 13 mil títulos. É muito simples, é preenchendo uma insistente vaga que havia com a falta de uma instituição que desse apoio aos artistas. Os artistas sempre precisaram de um apoio institucional que desse segurança, criasse suas páginas e pudesse ter como garantia o olhar de uma instituição para verificar a qualidade do seu texto e tudo mais. Enfim, no caso do Rio de Janeiro foi realmente uma necessidade. Os folhetos populares chegaram ao Rio com autores e temas nordestinos, mas hoje tanto os cordelistas de fora como os daqui estão dando uma atenção especial para os temas cariocas. A literatura de cordel não trata apenas de temas históricos, ela retrata também a atualidade, como os 450 anos do Rio, e fala até do futuro, como esse folheto que fala de um evento que vai acontecer só daqui a um mês. É uma nave, uma sonda da NASA que passará muito próximo mesmo de Plutão no dia 14 de julho. O cordel é uma mídia popular que ganhou status na academia e hoje inúmeros livros e estudos buscam compreender o tema e a resistência desse gênero. A Casa Rui Barbosa tem um acervo de mais de 9 mil títulos para pesquisa. Essa ideia surgiu quando eu comecei a fazer pesquisa aqui no acervo da Casa de Rui Barbosa, que é um dos maiores acervos de cordel do Brasil. Tem aproximadamente 9 mil folhetos e eu percebi que 1/4 dessa produção era feita por poetas que viviam aqui no Rio de Janeiro. Enquanto pesquisas procuram entender a dinâmica dos cordéis, os poetas continuam a escrever sobre os últimos acontecimentos da cidade. Santa Teresa e os episódios recentes do bairro estão nos folhetos. A história política do país e do mundo também está nas páginas coloridas. Para se prevenir de uma doença, leia um cordel. E é claro que os cordelistas, como bons brasileiros, não esquecem do futebol. O que é importante a gente entender é que o poeta é um narrador. Ele não apenas informa ou descreve, mas ele imprime os seus vestígios, as suas experiências, os seus pontos de vista. Muitos poetas dizem que não interessa o cordel apenas contar em versos o que está dito no jornal ou nos livros. Ele tem que dar a sua contribuição. Então, quando o leitor pega um folheto de cordel para ler, ele quer ler o que aquele poeta está dizendo sobre aquele assunto. Apesar da liberdade que os poetas e repórteres do cotidiano sempre tiveram em relação ao tema, o gênero tem algumas regras. Os meninos sempre disseram métrica, rima e oração. A palavra oração eu deixo de lado porque todo e qualquer texto precisa do sentido oracional. Então eu diria métrica e rima. A métrica é responsável pelo ritmo e a rima pela harmonia do texto. Aí esses dois elementos somados formam o cordel. Outra característica original é a xilogravura na capa, mas muitos cordéis hoje em dia trazem fotos. O cordel se espalhou pelo mundo e tem folhetos em inglês e francês até. O país
que mais consome cordel está na Europa, e se chama França. Porque logo na Universidade de Poitiers, onde estarei no dia 26 de novembro, completando um trabalho que iniciei aqui no Instituto de Física da Universidade Regional do Cariri, tem a Cordelteca Raymond Cantello. Lá abriga a maior cordelteca da Europa. Tem até livro de cordel, que não é no formato de folheto. Mas será que a história do computador cabe em poucas páginas? Aqui cabe. E se o computador cabe no cordel, o cordel também cabe no mundo virtual. Já tem até peleja digital. Um movimento importante no cordel é a feitura do cordel na internet. Muitos poetas têm blogs, têm sites, fazem cordel nas redes sociais, produzem pelejas virtuais. Então, poetas que estão em locais totalmente diferentes do Brasil e do mundo podem fazer uma peleja, cada um enviando um verso para outro a partir da internet. Esse é um movimento importante de ser, né, que a gente está percebendo, que está tomando vulto, um movimento importante da gente prestar atenção. Gonçalo sonha distribuir o acervo da academia pela internet. No futuro, o caminho é esse, né? Por hora, essa coleção está dispersa, né? Concentrada, deverá ter ali próximo de 13 mil títulos, e quando nós tivemos a possibilidade de iniciar uma catalogação por verbas oficiais, só chegou a 6 mil títulos e teve que parar porque acabou o dinheiro. Aí nós temos o resto para tentar, no futuro, uma possível catalogação. Nós não temos dinheiro. Eu vivo aqui, a academia vive de um folheto que vende, de um livro e do meu salário. Então, a nossa situação é realmente esta. Para terminar, Gonçalo homenageia a cidade que o recebeu de braços abertos. Era o Rio de Janeiro, a capital federal, quando a nação nordestina, buscando um novo ideal, chegou em Pau de Arara, a distante capital. Junto com os imigrantes, vieram os repentistas, emboladores de coco, os poetas cordelistas, os nossos mais talentosos e genuínos artistas. Logo promoveram encontros em um ambiente sadio, os poetas da caneta, os vates do desafio, era o início da história do cordel no Grande Rio. O vice-prefeito e secretário de Ação Social, Adilson Pires, participou de encontro na Câmara Municipal. O debate, promovido pela comissão especial que trata do assunto, teve como objetivo discutir políticas públicas para os moradores de rua. Maralice dos Santos é assistente social. Durante 3 anos, ela dormiu nas calçadas da cidade. E nesse período, sofreu 4 tentativas de estupro. A maior parte das pessoas querem sair das ruas, porque ninguém vive na rua porque gosta e nem porque quer. A violência que Maralice sofreu é conhecida pela Comissão Especial de População de Rua, presidida pelo vereador Raymond. A mulher na rua, as pessoas dizem, e é verdade, ela é duplamente castigada, porque muitas vezes ela é violentada pelo próprio fato de estar na rua, pelas pessoas, né? E ela muitas vezes é violentada pelas próprias pessoas da rua. A Defensoria Pública recebe diariamente denúncias de violências aos moradores de rua. Sofre por uma violência generalizada, sofre diante desses mega eventos que são realizados em nossa cidade, e é preciso ter muito cuidado para evitar qualquer tipo de política higienista. Eles muitas vezes são impedidos de permanecer nos locais que desejam. As mulheres, em especial os idosos e as crianças, têm sofrido uma série de violações. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, muitas das mulheres agredidas ficam grávidas. E para elas, a Secretaria prepara um projeto especial. Essas mulheres, na situação atual, têm o seu bebê levado para um abrigo da Prefeitura. Nós mantemos 2 abrigos, cada um para 20 crianças, e as mulheres ficam separadas dos seus filhos. Nós vamos inaugurar uma unidade para as mulheres e buscar, de alguma forma, usar o vínculo materno que elas têm, né, a força que é essa questão de ser mãe, para ajudá-las a retomar sua trajetória de vida. O ideal é que essas pessoas possam ser reinseridas. A reinserção familiar, a reinserção comunitária, a reinserção no mercado de trabalho e, sobretudo, que tenham direito à moradia. Para integrantes da comissão, a Câmara deve aprovar emendas no orçamento que possibilitem mais investimentos sociais.
A Câmara pode, de certa forma, aprimorar a política orçamentária, pode discutir melhor a política orçamentária, aumentar a possibilidade de termos mais centro-POPs, de termos mais CAPs AD, mais abrigos mais humanizados, equipes multidisciplinares que possam dar conta da demanda da população em situação de rua. Então tem muita coisa que a Câmara pode fazer. Tem que ter orçamento. Com orçamento se consegue pelo menos encontro de alguma solução. No próximo bloco, Ladeira da Misericórdia foi a primeira via pública da cidade. Estamos de volta com o Acontece no Rio. O Largo da Misericórdia foi o primeiro logradouro público do Rio. Na reportagem que vamos exibir agora, você vai conhecer a história do Largo da Misericórdia, onde começou a ocupação da cidade. O conjunto arquitetônico do Largo da Misericórdia, que remonta ao Rio Colonial, permanece de pé. Neste pequeno trecho, meio escondido perto da Praça 15, um legado da história setecentista da cidade. Além do Largo da Misericórdia, outro trecho histórico muito importante é a Ladeira da Misericórdia. Vista de cima ou de baixo, pisar nas pedras assentadas pelos escravos é como andar no Rio dos tempos coloniais. Nesta gravura se tem a dimensão do largo e da Ladeira da Misericórdia há mais de 300 anos. As pedras em formato de pé de moleque foram assentadas por escravos. Por aqui pisaram os primeiros religiosos, governadores e escravos recém-chegados ao Rio. Em total liberdade, o passarinho aproveita como pode esse espaço preservado. Com o desmonte do Morro do Castelo, a ladeira deixou de ser acesso e acaba assim. O arquiteto e historiador Nireu Cavalcante luta pela preservação deste conjunto arquitetônico. A Ladeira da Misericórdia era uma das primeiras ladeiras descidas do morro para a várzea. É a Ladeira da Misericórdia e a ladeira do Poço do Porteiro, que dava para hoje Cinelândia. Acontece que lá não ficou nada e aqui ficou esse registro. Felizmente, as fachadas da Santa Casa de Misericórdia, em conjunto com a Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, ainda estão aqui. O Largo da Misericórdia é o que restou do conjunto do Morro do Castelo e o bairro chamado da Misericórdia. Então, este logradouro é o mais importante, o mais antigo da cidade do Rio de Janeiro. Pode-se dizer que a medicina no Brasil começou nessa área? Exatamente, porque quando esteve aqui uma frota espanhola do Valdez, a frota estava com a tripulação doente. Eles pararam e o nosso Santo Anchieta fundou o primeiro hospital. Fez uma construção provisória de madeira. O historiador defende a tese que o arrasamento do Morro do Castelo foi um erro histórico. Nós destruímos a história da cidade exclusivamente para gerar uma grande plataforma para fazer exposições e hoje um calor infernal, porque construíram prédios colados uns aos outros, altíssimos, fazendo sombra. Então, aquilo que diziam que era para ventilar a cidade, ao contrário, permitiram, foi a grande especulação imobiliária. O que resta do Largo da Misericórdia é protegido pela Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso. Os altares da Igreja dos Jesuítas do Morro do Castelo aqui permanecem. Nireu Cavalcante é enfático ao defender a revitalização deste conjunto histórico. É fundamental você revitalizar esse núcleo que é importantíssimo. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!